horas, mas o único jeito de eu chegar aqui é atravessando a ponte JK e teve um acidente. Então, peço desculpas pelo pequeno atraso. Essa sessão presencial diz respeito à audiência pública de número 50, de 2017, e ela busca obter subsídios para o aprimoramento da metodologia de rateio da inadimplência e da cobrança dos encargos de serviços de sistema na liquidação financeira do mercado de curto prazo, que é realizado no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, eu declaro aberta essa sessão presencial e convido a todos para ouvirmos agora o hino nacional. Muito obrigado. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, rediga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bem, então a mesa diretora da sessão presencial vai ser composta por mim, que vou presidir a audiência pública, pelo superintendente de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, o Júlio César Ferraz, e pela analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública
e que vai secretariar a audiência pública, a Fernanda Pereira de Paula. A gente registra a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública, que é o instrumento de apoio decisório da agência, com ampla consulta à sociedade, e que precede a expedição de todos os seus regulamentos. Essa sessão obedecerá os seguintes procedimentos. Inicialmente vai haver uma apresentação técnica e realizada pelo servidor da SRM, o Pedro Elias, e depois a gente vai abrir para as manifestações dos expositores. A princípio, as manifestações serão limitadas a 5 minutos para cada intervenção, e terminadas essas manifestações de quem já se inscreveu no ingresso à sessão, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para a complementação de suas manifestações ou a participação de demais participantes que não tenham se inscritos previamente. O encerramento da audiência pública da sua sessão presencial está prevista para o meio-dia de hoje. Então, para iniciar logo os trabalhos, eu convido o Pedro Elias para fazer a exposição. Bom dia a todos. Vou apresentar aqui a proposta que foi feita, né, na audiência pública 50, que trata principalmente do rateio de valores não pagos no MCP. Atualmente, a forma de rateio, né, como está disposto na Convenção de Comercialização e também na Resolução 552, o rateio dos valores não pagos, tanto da inadimplência como os valores suspensos, ela é feita entre os credores do mercado de curto prazo, né? E no normativo vigente também, já tem estabelecido que quando um agente é desligado da CCE, diferentemente do rateio da inadimplência, essa inadimplência do agente desligado ela é rateada na proporção dos votos. Então, basicamente, todo mês, após a contabilização, os agentes devedores aportam os valores com base na liquidação, na contabilização feita pela CCE, o dinheiro recebido é rateado aos credores proporcionalmente ao crédito, de forma que a inadimplência é rateada conforme o crédito de cada um, né? Na proposta que está posta na audiência pública, a gente partiu de três premissas básicas, assim. A primeira é que o MCP é um processo multilateral, que não tem identificação de parte contra parte. A outra é que a inadimplência que ocorre na liquidação, ela é um risco sistêmico, não diversificável por todos os agentes, e que o critério atual ele acaba impactando os agentes do mercado de modo desequilibrado, justamente por não ser possível a diversificação total. A proposta, então, ela consiste em ratear os valores não pagos de acordo com os votos de cada agente, né? Na prática, a gente entende que esse rateio ele já acontece quando ocorre o desligamento, então o que a gente estaria fazendo era fazendo esse rateio pelos votos de maneira antecipada, mensalmente, em vez de esperar o desligamento. E após essa rodada de rateio pelos votos, os débitos vão ser tratados separadamente do MCP, de tal forma que a inadimplência ela não vá sendo novada todo mês, né? Então, em termos de fluxo de dinheiro, a ideia após a contabilização, né, os devedores fazem o depósito do dinheiro, assim como é feito hoje. O dinheiro arrecadado é rateado entre os credores, na proporção do crédito de cada um. Assim que for contabilizada a inadimplência, todos os agentes são chamados a participar desse rateio por votos. Agora não só mais os devedores, mas dependendo do crédito que tiver no MCP, alguém que era credor na primeira etapa pode ser devedor na segunda. E posteriormente mais uma rodada de rateio do dinheiro que foi recebido entre os credores.
e depois disso a inadimplência seria apartada do MCP. Aí a gente destaca que a ideia é manter pelo menos a ideia principal nossa, é manter o cronograma atual de recebimento de dinheiro e distribuição entre os credores na contabilização, para não ter nenhum tipo de atraso nisso daí, né? Não esperar a segunda rodada de chamada de liquidação pelo rateio dos votos, para só depois fazer o rateio. A gente pensa em fazer esse rateio já numa etapa intermediária. Além do assunto do rateio da inadimplência, essa audiência pública está tratando também de uma discussão conceitual com relação à liquidação apartada de encargos, né? Também da aplicação de encargos moratórios sobre valores que tiveram sua exigência restabelecida, né? Quando tiver uma decisão judicial que pede seu efeito, a dívida torna-se exigível desde a época da liquidação original, né? Outros dois assuntos também que estão sendo tratados é com relação à contratação de instituição para liquidação pela CCE, usando o procedimento concorrencial, e também da aquisição de energia por agentes que estão em recuperação judicial, para a aquisição de energia fazer parte da proposta de recuperação, de forma que esses agentes não criem mais um problema de inadimplência ali no MCP, consumindo energia sem pagar, né? É isso. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Então, a gente inicia as exposições dos participantes pela Fabíola Sena, que representa a APINE. Bom dia a todos. Eu sou a Fabíola, diretora de regulação da APINE, associação que representa 98 gigawatts de capacidade instalada no Brasil. Inicialmente, a APINE agradece a oportunidade concedida pela ANEEL para manifestação nessa sessão presencial e reitera a importância de que seja mantido esse formato de sessão presencial em temas que possuam grande relevância e impacto financeiro aos agentes. A gente entende que a sessão ao vivo ela ajuda a missão principal da agência, que é justamente atuar como mediadora e fomentadora da relação balanceada entre todos os agentes do setor. Então, agradecemos, diretor Tiago. Em nossa visão, a AP50 afeta diretamente a percepção do risco de crédito de todos os participantes do mercado de curto prazo e altera o sistema de alocação e percepção de risco desses agentes. Na visão da APINE, a discussão de regras tão consagradas em um momento de expressiva inadimplência é extremamente inoportuno. A sensibilidade quanto ao timing de alteração do critério é, inclusive, compartilhada pela própria CCE. Na nossa visão, as contribuições ficam contaminadas pela situação conjuntural e o peso financeiro imediato que essas alterações possam proporcionar aos agentes, comprometendo a racionalidade de uma visão, de uma solução de longo prazo com uma visão para o bom funcionamento do mercado. Na visão da APINE, somente um mecanismo eficaz, sólido e seguro de garantias financeiras é que vai eliminar as inadimplências em última instância, aquelas não decorrentes de liminares judiciais. Ou seja, não é a alteração da forma de rateio que vai fazer com que os agentes paguem os seus valores inadimplidos. A respeito especificamente do critério de rateio e bilateralização de débitos, que foi um ponto que, na nossa visão, é extremamente sensível, o que a gente percebe é que, hoje, a inadimplência real, aquela expurgando as liminares e os valores não pagos pelas distribuidoras, está em patamares relativamente aceitáveis, em torno de 2%. Então, o que a gente percebe é que o alto nível de não pagamento no mercado de curto prazo se deve justamente às distorções introduzidas ao MRE, não ligadas ao risco hidrológico e que degradam demasiadamente o GSF.
Sendo assim, na nossa visão, a gente precisa separar os valores não pagos por decisão judicial dos valores inadimplidos, inclusive em relação e principalmente ao critério de rateio. Então, na nossa visão, os valores não pagos por decisão judicial devem ser rateados entre todos os credores, inclusive cotas, o Itaipu, o ACEI, e o Proinfa, o ACEP. Cabe ressaltar que 85% das contribuições da audiência pública corroboram essa visão da PINE. Já os valores inadimplidos, considerados irreversíveis, aqueles que ensejam desligamento do agente, na nossa visão, são um risco sistêmico, é um risco sistêmico do condomínio e devem ser, sim, rateados na proporção dos votos, como apresentado pela SRM anteriormente. Especificamente sobre a bilateralização de débitos, que também está proposta na nota técnica da audiência pública, a PINE coloca-se veementemente contra, visto que o risco de crédito do condomínio só pode ser compartilhado justamente pelo fato de ser altamente diversificado. A dificuldade em escolher as contrapartes na CCE impossibilita que haja qualquer tipo de bilateralização. Ressaltamos que essa visão também é corroborada pela CCE. A respeito da segregação da liquidação dos ESS, o mercado de curto prazo ele tem um caráter eminentemente multilateral e de posição neutra. Então, no final do dia, o somatório das receitas dos agentes que vendem energia tem que ser exatamente igual ao somatório dos custos dos agentes que tiveram que comprar energia no curto prazo. Então, no nosso entendimento, a priorização de liquidações, quaisquer que sejam, diminui a eficiência de mercados multilaterais, que é o caso do MCP, criando subconjuntos de credores e recebedores dentro do condomínio, o que causa distorções e falta de isonomia. A nossa visão é que a segregação ela pode aumentar o risco de judicialização, ou seja, a busca judicial pela preferência no recebimento dos créditos. E ressaltamos que apenas 10% das contribuições da audiência pública corroboram a proposta feita pela ANEEL. A respeito dos encargos moratórios, a proposta dessa cobrança de encargos moratórios durante todo o período em que as liminares de suspensão de exigibilidade de débito estiveram ativas, nossa visão é que está em absoluta desconformidade com a jurisprudência, a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. É importante lembrar que os processos judiciais incorrem em eventual pagamento de honorários de sucumbência pelos litigantes, que podem, a critério do juiz, variar de 10% a 20% do valor total da ação. Então, entendemos que realmente não é competência do regulador criar mecanismos adicionais que possam vir a coibir a busca pelos direitos dos agentes no mercado de curto prazo. Obrigada. Muito obrigado, Fabíola. Então, a gente passa a palavra agora para a Natália Nóbrega, da Abragel, e o próximo expositor será o Wagner Mariotto, da Petrobras. Bom dia, eu sou a Natália, da Abragel. Gostaria de agradecer, primeiramente, à ANEEL por todas as oportunidades que foram dadas para a gente manifestar a nossa visão para essa audiência pública, né? É extremamente relevante os temas colocados nela, visto que riscos serão realocados dentro do mercado de energia, vai impactá-lo como um todo. E um ponto que a gente ressalta é que a análise dessas contribuições que vai ser feita por parte da ANEEL deve levar em consideração a expressiva e atípica inadimplência, né? O ponto que a gente traz aqui é mais específico. É importante ressaltar que a Abragel está de pleno acordo com o que foi dito pela Fabíola e também com demais associações de geradores, né? E o ponto específico que a gente traz é que cobrança de juros de mora, ele é considerado quando se identifica que alguém entrou com a ação por má-fé,
Então, a preocupação que a ANEEL tem dos agentes se utilizarem da judicialização para qualquer outro motivo diferente do mérito vai ser considerado judicialmente, caso isso seja identificado, por quem tem que identificar isso. Além disso, o não pagamento não é uma decisão individual da empresa, né? Ela foi dada pelo Poder Judiciário, que a entendeu como justa. Além disso, a cobrança abala o direito constitucional de acesso à justiça. E eu gostaria de colocar aqui a minha visão, trabalho dentro de uma associação, os associados me passam que optar por judicializar nunca é a via preferencial, não é bom para eles, porque é oneroso em vários sentidos. Tem os custos processuais, tem o desgaste de imagem, além de ser oneroso para o próprio dia a dia deles, que é mais uma coisa para despender tempo e mão de obra, enquanto eles poderiam estar propondo melhorias, fazendo outras boas coisas. E, para concluir, a gente solicita que sejam mantidas as regras atuais, tanto para a liquidação dos encargos, quanto para os rateios de valores não pagos, né? E também que não sejam realizadas a cobrança de juros de mora, para manter a jurisprudência vigente e permanecer de acordo com a Constituição Federal e com o Código de Processo Civil. Muito obrigada. Bem, então a palavra vai ser concedida ao Wagner Mariota Petrobras e o próximo expositor será o Nelson Leite da Abrad. Muito obrigado, bom dia a todos. A Petrobras agradece aí a oportunidade de participar desse debate. É um debate que a Petrobras já participa há muito tempo, desde 2009, quando a regra de rateio para os desligados estava sendo debatida. A Petrobras participa desse debate e, após a mudança do atual critério de rateio, a Petrobras também colocou, diversas ocasiões, a necessidade de aprimorar essa questão do rateio dos não pagamentos. Não é razoável que um agente com 3% dos votos da CCE, 3% do mercado, em alguns momentos está assumindo 35% da inadimplência dos não pagamentos. Então, a gente acha, sim, que concorda com a ANEEL, que esse é um risco sistêmico de mercado e tem que ser rateado por todos os participantes do mercado. Os impactos do GSF, a Petrobras concorda com a posição majoritária das contribuições da audiência pública. Não se pode querer resolver um problema que é o problema dos valores abertos do GSF com esse rateio de inadimplência. Então, a gente também contribui no sentido que qualquer mudança de regra tem que ser aplicada, qualquer eventual alteração da regra atual tem que ser aplicada após o equacionamento dos problemas do GSF. Quanto ao volume, né, de inadimplência do mercado, então a gente já coloca que a Petrobras não é um assunto novo, não está sendo discutido porque aumentou a inadimplência. A Petrobras se preocupa com isso desde de 2014, quando mudou a atual regra, e porque, diferentemente do que alguns agentes colocam, aquela inadimplência residual de 2%, 3% do mercado, quando alocada em poucos agentes, ela é sim grande, ela acaba prejudicando o fluxo de caixa das empresas. É claro que não é um problema econômico de fato, mas para a Petrobras, no setor termoelétrico, qualquer glosa nos pagamentos causa problema de caixa, e a gente tem que honrar os pagamentos de combustível, que é intuitivo que a maior parte dos pagamentos é para honrar os custos de combustível. Então, a gente acha que esse risco tem que ser diversificado, e aí sim,
quando diversificado, ele se torna pequeno para todo mundo, e a Petrobras participará com a sua participação no mercado. Quanto à diversificação do risco, então, a gente entende também que ele não é diversificável para as termoelétricas. A gente sabe que a gente é despachado pelo Operador Nacional do Sistema, a gente, às vezes, é despachado fora da ordem de mérito, a gente é despachado por razões elétricas, e as usinas geram acima da sua garantia física. Então, não tem como a gente se redear totalmente quanto a esse risco e ficar totalmente sem exposição no mercado de curto prazo. Então, e mais, a gente acredita que a decisão de ter ou não contratos é uma decisão comercial que ela não pode ser imposta. Você não pode celebrar um contrato num momento desfavorável somente para a gente fugir de um risco de não pagamento na CCE. Então, a gente acha que esse, sim, é um risco de mercado e não diversificável, como muito bem colocou a ANEEL. A Petrobras também corrobora aí com a grande maioria, se não a unanimidade das contribuições, que é necessário a melhoria dos mecanismos de garantias financeiras. Então, a gente acha que realmente o problema é resolvido, de fato, com essa inadimplência sem os não pagamentos de liminares e sem esse problema pontual das distribuidoras, é resolvido, sim, com um aprimoramento das garantias financeiras. Mas isso não compete com o aprimoramento com a atual forma de rateio. Então, as coisas têm que andar em paralelo, e não há motivos para a gente aprimorar, tornar a regra mais justa, sob pretexto que a gente tem que resolver um problema maior. A gente pode resolver e tem que resolver os dois problemas em paralelo. Então, essa aí é a proposta da Petrobras, que seja discutido em audiência pública específica para tratar desses problemas nesse aperfeiçoamento das garantias financeiras. Quanto à operacionalização, a Petrobras acompanha a posição manifestada pela CCE. A gente acredita que a operacionalização no mês seguinte torna o processo mais simples, evita alguns riscos que a gente tem preocupado, apesar da nossa discussão aqui muito proveitosa na discussão técnica que teve, na reunião técnica, que a gente afastou algumas, que o crédito inadimplido ia ficar dentro da CCE, mas pela redação colocada, a gente tem dúvidas de como que será feito isso, a gente tem dúvidas de como será dado essa bilaterização, que a Petrobras também acha que não pode acontecer, ela tem que ficar no âmbito da CCE. Então, e mais o risco que a CCE coloca da responsabilidade subsidiária entre os associados dos valores não pagos. Então, a gente acredita que a melhor forma de operacionalizar é, de fato, ter aquela etapa de liquidação das inadimplências no M+1. Então, como impactado positivamente por essa mudança de regra, a gente acha que um mês plenamente a gente consegue arcar com essa descolamento de um mês, não prejudica o conceito e torna o processo muito mais simples e mais, a gente acha com menos risco de judicialização futura e qualquer outra coisa. E, por fim, a judicialização, a gente entende que o momento realmente está judicializado, a gente tem vários problemas sendo enfrentados no judiciário, que são legítimos, cada um buscando seus direitos, mas a ANEEL não pode se furtar na sua missão de melhorar os aprimoramentos regulatórios que se fazem necessários, sobre o pretexto dessa pretensa aumento de judicialização. Então, esse argumento está sendo muito usado. Qualquer mudança regulatória tem que ser feita sem pensar na futura judicialização, e sim no melhor regulação possível para o mercado, para o crescimento do mercado. Aqui, muito rapidamente, no rateio do SS, a gente não encontrou, a gente mantém as posições colocadas na primeira fase, a gente não tem nada novo para trazer, a gente estudou as manifestações em contrário, mas não tem nenhum fato novo. E mesma coisa dos encargos, a nossa posição está colocada na primeira fase, não temos nenhuma nova indicação para fazer. Então, a gente agradece a oportunidade e acompanhará aí as demais contribuições com bastante atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Então, a palavra agora vai ser concedida ao Nelson Leite e, na sequência, ao Daniel Queiroz, da Neo Energia.
Bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar aqui na pessoa do diretor Tiago toda a mesa composta, cumprimentar os diversos agentes do setor aí, agradecer à ANEEL pela oportunidade de participar dessa audiência pública número 50, sobre rateio de inadimplência no mercado de curto prazo, e ressaltar a importância desse processo de audiência pública e da oitiva de todos os agentes para que a decisão que seja tomada seja uma decisão fruto do atendimento do interesse comum de todos os agentes. Essa regra atual e a proposta pela ANEEL já foi apresentada aqui, eu posso até pular isso aqui. Eu só queria ressaltar que as contribuições dos agentes na primeira fase foram majoritariamente contra a proposta apresentada da mudança do critério, fazendo esse rateio provisório da inadimplência no mercado de curto prazo proporcional aos votos de todos os agentes na CCE. É quase uma unanimidade nas contribuições a percepção de que isso é pior para todo o setor e de que isso aumenta o risco do setor. Então, a posição da ABRAD é que a proposta da audiência pública, ela pretende combater os efeitos da inadimplência no mercado de curto prazo, aplicando uma solução complexa para o rateio ainda provisório. O fundamental, e isso já foi ressaltado aqui nas apresentações anteriores, é o enfrentamento direto das possíveis causas da inadimplência no mercado de curto prazo com soluções estruturais. Simplesmente a alteração do critério de rateio não tem um efeito direto nas causas da inadimplência. Então, a nossa sugestão é o aperfeiçoamento da sistemática de garantias financeiras, por exemplo, como uma forma de ir na possível causa da inadimplência. E propomos, então, a manutenção da regra atual. Ou seja, deixa como está e vamos trabalhar num aperfeiçoamento sistemático aí das garantias financeiras. Tem uma outra questão que nos preocupa, que é a contribuição da CCE de criação de mecanismo de incentivo para evitar a inadimplência pelas distribuidoras. Ela propõe, adicionalmente, nessa proposta, que, de forma a evitar que as distribuidoras fiquem inadimplentes perante a Câmara, seja criado um mecanismo para prever a relação entre a quantidade de vezes em que os distribuidores ficam inadimplentes nas liquidações promovidas pela CCE, com o início da vigência de seu reajuste e revisão tarifária. Nesse caso, a cada ocorrência que uma distribuidora ficasse inadimplente, corresponderia a 10 dias de atraso ou de glosa no seu reajuste e revisão tarifária. A sugestão, no nosso ponto de vista, não é cabível por pretender dar um tratamento desigual para as distribuidoras em relação aos demais agentes. A regulamentação vigente já trata adequadamente as distribuidoras inadimplentes, prevendo, inclusive, a suspensão do reajuste tarifário para os casos de inadimplência. Então, esse assunto já está endereçado. Introduzir penalidades adicionais, dando um tratamento desigual entre os agentes, não é justo, não está de acordo com a missão do próprio regulador, que é tratar de forma equilibrada todos os agentes. É garantir o funcionamento do mercado, mas tratando todos os agentes com equilíbrio. Isso não é uma decisão equilibrada. Portanto, essa contribuição da CCE, no nosso ponto de vista, é uma contribuição que não deveria ser acatada por dar um tratamento desigual, por escolher um segmento da cadeia produtiva para ser
mais penalizado que os outros. Era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. Então, a palavra vai ser repassada agora para o Daniel Queiroz, da Neoenergia, e, em seguida, para o Daniel Pina, da ABIAP. Mas eu queria só aproveitar esse ponto da fala final do Nelson para destacar como foi importante ter as duas etapas de discussão, de contribuições, senão a gente não teria a oportunidade de ter o contraponto da ABRAD em relação à proposta outra proposta apresentada na audiência pública, no caso da CCE. Muito se discutiu sobre a conveniência ou não de ter esse mecanismo em 2 rodadas, e até com um receio de que houvesse punhaladas, né? Nossa visão preliminar, tudo que recebeu até hoje, ainda tem mais um pouquinho, é que todas as contribuições da segunda etapa foram construtivas. Então, me parece que foi uma decisão adequada, e a gente amadurecer nesse processo talvez consiga ter audiências públicas mais efetivas. Muito obrigado, então, Nelson. A palavra fica com o Daniel. Bom dia, Adriano, Thiago, Júlio, Fernanda e todos os demais presentes. Venho aqui trazer algumas considerações do Grupo Neoenergia a respeito do assunto da audiência pública número 50 de 2017. Então, primeiramente, e aí corroborando com a maior parte das contribuições escritas recebidas na primeira etapa e boa parte também das manifestações feitas até o momento, entendemos que a discussão acerca da mudança desses critérios não é oportuna nem prioritária. Ela não é oportuna devido à conjuntura de elevados valores da inadimplência que estamos vivendo e que entendemos que isso compromete a discussão, uma vez que os agentes, em maior ou menor grau, de uma forma ou de outra, seu posicionamento fica influenciado pela situação vivenciada correntemente, né, quando se está arcando com inadimplência. Entendemos que, ao se discutir eventuais mudanças de critério, em última instância, estamos a discutir uma realocação dos efeitos, realocação dos custos, e não a tratar, de fato, as causas do problema. Então, entendemos que a prioridade, no momento, deve ser a de resolver os problemas que estão levando a inadimplência a patamares tão elevados. Além disso, entendemos que a eventual mudança de critério poderia significar uma realocação de débitos, e isso, consequentemente, contribui para o aumento da judicialização do setor, uma vez que agentes que hoje têm alguma posição credora ou devedora teriam uma mudança de posição e uma mudança na participação do rateio desses custos. Então, dito isso, né, apesar de entendermos que o contexto não é o mais favorável para essa discussão, uma vez que estamos tendo essa discussão, entro, então, em alguns pontos específicos dessa audiência pública. Então, com relação ao critério de rateio da inadimplência, a Neoenergia defende a manutenção do critério atual de rateio, porque entendemos, principalmente, que ele é um critério muito mais simples de se operacionalizar. O critério alternativo, que seria pelo número de votos, ele tende a ser recursivo, então é necessário pelo menos mais uma rodada para poder fechar a conta, e para você, de fato, fechar a conta, tem que utilizar algum critério adicional, né? Então, pode pode acabar surgindo novos inadimplentes, então, devido à mudança de posição credora para devedora. E, além disso, entendemos que há uma mudança na percepção do risco dos agentes, né? Porque você está mudando, de fato, o quanto cada um vai responder por essa inadimplência. E aí, como comentei, haveria um risco de judicialização da questão e potencializado, né, pelos elevados valores atualmente envolvidos. Com relação à liquidação apartada dos encargos de serviço de sistema, a Neoenergia defende a manutenção da sistemática atual de pagamento, que é juntamente com a liquidação do mercado de curto prazo. Novamente, entendemos que essa discussão acaba recaindo numa realocação dos custos presentes, e entendemos que aumentaria o fluxo financeiro entre os agentes de forma desnecessária, porque você tem agentes, por exemplo, que são credores no SS, mas devedores no resto do MCP, e que liquidam seus pagamentos, suas obrigações financeiras pelo líquido, né? E que, dessa forma, não teriam mais que fazer,
não conseguiriam mais fazer dessa forma, então isso geraria um fluxo desnecessário financeiro entre os agentes. Com relação à retirada dos valores não pagos das liquidações subsequentes, nós defendemos que esses valores se mantenham, os valores inadimplidos se mantenham para as liquidações subsequentes, até que o inadimplente seja desligado. Entendemos que essa ação vai de encontro à intenção de se criar uma bolsa de energia no médio prazo, e também nos posicionamos contrariamente à bilateralização das cobranças, porque entendemos também que isso aumenta muito a percepção de risco pelos agentes. Com relação aos encargos moratórios, nós defendemos que sejam aplicados encargos moratórios, mas não seja aplicada multa a valores não pagos em razão de decisões judiciais. E, nesse ponto, entendemos que existe um equilíbrio a ser buscado, né, que o valor, né, desses encargos moratórios deve buscar aí preservar o direito ao acesso à justiça pelos agentes, mas, ao mesmo tempo, desincentivar a entrada, a busca por ações judiciais para se financiar, não pautadas por um mérito da questão. Então, esses eram os principais pontos que o Grupo Neoenergia tinha para colocar. Novamente, a gente reforça a necessidade de prudência, de parcimônia, caso seja feita qualquer alteração, e que se foque, de fato, em buscar resolver os problemas que estão afetando o curto prazo. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Então, agora a palavra vai para o Daniel da BIAP, o Daniel Pina, e o próximo expositor será o Alexandre da Abracel. Bom dia a todos, me chamo Daniel, estou aqui representando a BIAP. Gostaria de agradecer, primeiro ponto, né, a ANEEL pela iniciativa de estar dando voz aí aos agentes para que possa ser discutida essa questão que é tão importante para o setor. Primeiro, queríamos apresentar a proposta da ANEEL com relação à alteração da metodologia de rateio dos valores não pagos, né, e a gente queria mostrar alguns pontos porque nós somos contrários a essa proposta da ANEEL. O primeiro ponto que a gente queria levantar é o momento inoportuno da discussão, né? A gente acredita que todas as contribuições, ou a maior parte delas, estão contaminadas pelo peso financeiro que tem em cada agente, né? E, assim, a gente traria para essa audiência pública os resultados que estão carregados de viés, né? E, então, para nós, na nossa opinião, o momento não é o propício, né? E, só reiterando aqui, temos a carta do FASE também, que tiveram, além da BIAP, mais 13 outras associações, que também mostraram a mesma preocupação com relação ao momento. Também queríamos falar um pouco sobre que a metodologia do rateio dos valores não pagos ela não apresenta soluções ao problema do MCP, que parece ter sido a motivação da audiência pública. A metodologia do rateio atual não é a causa do problema, e a necessidade e o que a gente precisa realmente discutir é uma solução estrutural para a inadimplência do MCP, coisa que a gente não foi discutida, a gente não teve oportunidade nessa audiência. E só queremos levantar alguns pontos que a gente identifica como essenciais: o aprimoramento do processo de garantias financeiras e desligamento de agentes, uma vez que, resolvido esses problemas, a gente daria muito mais uma solução ao problema aqui e não precisaria necessariamente discutir esse problema. Com relação a uma coisa que afeta bastante a BIAP, o ponto 3 aqui, que é o impacto nos diversos perfis de negócio que prezam pela previsibilidade de custos da energia. Os nossos associados entendem, né, que os custos e riscos atrelados aos preços de energia, com a alteração da metodologia, você imputa esses custos e riscos que não foram previstos nas tomadas de decisão de mercado, e aí você acaba, por consequência, afetando toda a cadeia comercial existente e dificultando também novos investimentos. E outro ponto que a gente levanta é que isso afeta a competitividade da indústria brasileira como um todo, uma vez que essa ineficiência estaria sendo imputada como custo, né? E, na verdade, a nossa indústria brasileira, que já é tão sucateada, não tem aí um corpo para incorporar
essa alteração da metodologia, né, de rateios. E, por último, aqui, queria sinalizar também a ameaça jurídica associada à proposta, que na verdade, o que a proposta traz é uma realocação de custos e riscos, né, que pode ser judicialmente contestável, exemplo do que aconteceu no GSF nas suas várias fases, e isso, na verdade, a gente acredita que traz a intenção contrária que a ANEEL gostaria, que é o aumento, trazendo os agentes a procurarem judicialmente liminares contra a nova regra, e isso traz redução da liquidez de mercado e corrosão do ambiente de investimentos. Só passando aqui rapidamente sobre os outros pontos, aqui dos encargos moratórios imputados às decisões judiciais revogadas, esse ponto aqui já foi discutido, né, pela Abragel, pela Neoenergia, a gente concorda com os pontos, né, que isso restringe, essa proposta estaria restringindo o direito fundamental de acesso dos agentes à justiça, então o que a gente tem que combater, que era, na verdade, a gente não deve combater o direito de judicializar, mas sim as causas dos conflitos judiciais. E aqui, com relação à preocupação da ANEEL, com relação que a regra ela estimula a busca ao judiciário como forma de financiamento, aí também já apontado por outros agentes aqui, a gente também reitera que a judicialização não traz vantagens aos agentes, e o Código de Processo Civil ele já considera isso ao falar da litigância de má-fé, né? E a gente ainda traz uma proposta adicional aí, né, porque do jeito que está sendo feito, ela é atualizada, as decisões judiciais revogadas elas são atualizadas pelo IGPM, a gente traz a proposta que, no caso, elas possam ser corrigidas por uma taxa livre de risco, a exemplo da Selic, no máximo a Selic, que seria como se houvesse uma aplicação financeira e que os agentes geralmente fazem para provisionar os valores que estão aí sob discussão judicial. Por fim, o último ponto, um ponto não intrínseco à discussão, mas correlato, a gente gostaria de pedir a atenção da agência e da CCE quanto aos prejuízos do mercado oriundos da inadimplência real, né? E aqui, por inadimplência real, a gente considera que não são as inadimplências vindas das decisões judiciais ou medidas cautelares. Só um exemplo aqui, na época que a gente escreveu a contribuição para a primeira fase, estava em 0,88 bi, esse valor já diminuiu para 0,6, mas isso representava ali atrás aproximadamente 11% do valor contabilizado. Só a título de comparação, a gente colocou aqui, levantou alguns outros mercados, e a gente vê que esse valor, comparativamente, parece alto. Essa é a nossa contribuição. Obrigado mais uma vez. Então, muito obrigado, Daniel. A palavra é passada agora para o Alexandre, da Abracel, e, na sequência, para a Natália, da Abrace. Bom dia a todos. Queria iniciar agradecendo, corroborando aqui a Fabíola, o Nelson, os demais colegas, agradecendo a realização dessa sessão presencial. Realmente é muito importante essa oportunidade de diálogo nesse espaço, para a gente poder manifestar nossa visão. Eu acho que é algo que tem que ser replicado para os demais processos que impactam, né, os agentes. Como nós estamos também no último dia da segunda fase, a gente fez aqui um apanhado também das demais contribuições, na linha do que os demais colegas aqui colocaram. Bom, a Abracel, desde o início da AP50, né, já tem se posicionado contra a proposta. Na nossa visão, em linha com o que foi colocado aqui pela maioria dos colegas, deve-se buscar uma solução estrutural para o problema. Aqui a gente só está discutindo quem vai pagar a conta, mas sem resolver o problema dos não pagamentos. Basicamente, a gente tem hoje dois problemas de não pagamentos no mercado, a judicialização, principalmente o GSF, e algumas distribuidoras que a gente espera, aí, com o uso de recursos de encargos ou a própria privatização, se resolva o problema. Além disso, temos também um fato novo, a gente está até com recurso aqui na ANEEL, que são as decisões do regulador de parcelamento dos créditos do MCP, que também, do ponto de vista do credor, é um não pagamento e afeta também os agentes. Então, passando aqui um pouco, foram 26 contribuições na audiência pública.
e a maioria delas, a gente vai ver aqui, 88%, contrárias à proposta de rateio por votos. Apenas 3 contribuições favoráveis e uma que, basicamente, tem um pedido de exclusão. Primeiro, eu queria ressaltar aqui o momento, isso já foi colocado aqui da discussão, e a crescente inadimplência ou não pagamento do mercado de curto prazo. Quando essa audiência pública foi aberta, a gente tinha 3 bilhões não pagos no mercado de curto prazo, sendo 500 milhões de inadimplência e 2,5 bilhões de GSF, de ações judiciais. Hoje, nós já estamos com 7,5 bilhões, sendo 6 de GSF e 1,500 dos demais não pagamentos. Então, corroborando aqui com os demais colegas, mostra que realmente o momento não é o melhor para se discutir uma mudança tão importante na regra do setor. Recapitulando aqui os nossos argumentos e os demais argumentos que foram trazidos também durante a primeira fase, o primeiro em relação à questão da multilateralidade do mercado. Então, eu acho que a gente tem que separar o que é um condomínio CCE, onde realmente os custos são rateados entre os condôminos, e a multilateralidade do mercado, onde eu tenho um conjunto de devedores que devem para um conjunto de credores. Fazendo uma analogia aqui, superficial, claro, imagina um condomínio de apartamentos, ou de um apart-hotel, onde você tem proprietários que alugam seu apartamento bilateralmente, direto com os inquilinos, assinam um contrato com os inquilinos, e você tem proprietários que não alugam seus apartamentos e deixam para alugar diariamente no pool. Quem chega ali paga a diária de balcão. Bom, o proprietário que aluga seu apartamento através dos contratos já corre o risco da sua contraparte não pagar o aluguel. Esse risco é dele, e isso a Resolução 531 tratou disso muito bem, ao bilateralizar o risco dos contratos que são bilaterais. Por outro lado, aquele agente que deixa seu apartamento ou aquele proprietário que deixa seu apartamento para alugar no pool deveria correr o risco dos não pagamentos do pool. O que a gente está tentando fazer aqui, ou que está sendo proposto na P50, é que, quando tem um default também nesse pool, que os agentes que já venderam sua energia através dos contratos bilaterais paguem também, ou que até são credores dessa própria inadimplência, paguem também ou devedores que pagaram suas contas, que estão de inadimplentes, que paguem também essa inadimplência. Então, não me parece justo que um agente que já corre o seu próprio risco bilateral corra também o risco multilateral, sendo que ele não estava participando daquela liquidação como credor. Bom, outro aspecto colocado também é que a metodologia atual ela permite que os agentes gerenciem de uma forma melhor esse risco, então isso reflete em menos custos que vão para o consumidor. Todo risco, claro, quando ele não é gerenciável, ele acaba sendo repassado. Do ponto de vista do rateio de votos, ele onera as transações intermediárias do mercado, então isso afeta diretamente a atividade de comercialização. Hoje, nosso mercado ele tem 4,3 de giro, então isso é afetado. Já foi muito colocado aqui a questão de judicialização. Um ponto adicional que eu queria trazer é que os votos eles olham 12 meses para trás. Então, além da ANEEL já ter sinalizado com muita propriedade que não vai incluir os débitos atuais do mercado de curto prazo, qualquer eventual alteração ela tem que ter, no mínimo, 12 meses de carência. Senão, eu já operei, comprei, vendi, gerei, consumi energia quando eu não tinha um risco de pagamento de inadimplência por votos e agora está sendo imputada. Exemplo do que aconteceu com a CNPE 03. E lembrando que já há diversos pedidos de exceção à regra aí que foram colocados. Bom, também não houve nenhum posicionamento favorável à proposta na forma apresentada pela ANEEL, pela questão da bilateralização dos valores, e também a liquidação apartada do MCP, ela também teve majoritariamente contrária às propostas. Então, para finalizar, já estourei aqui meu tempo, a gente reitera a nossa posição, nossos argumentos apresentados durante a primeira fase contra a proposta apresentada pela ANEEL, e reforçamos aqui também o que já foi colocado, que nós temos que ter soluções estruturais para os problemas. Eu acho que temos que caminhar para ter soluções, para ter um mercado mais eficiente, e não só as soluções estruturais que estão aqui para os problemas atuais, mas, como foi colocado aqui, aprimorar a metodologia de garantias financeiras, reduzir o prazo de liquidação, margem diária, enfim, tudo isso que está sendo discutido no setor, eu acho que é fundamental para a gente ter um mercado mais robusto. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. A palavra agora é da Natália, e, na sequência, o Francisco, da Beólica. Bom dia. Eu gostaria de agradecer à ANEEL por realizar essa sessão presencial
nós consideramos fundamental esse momento de diálogo e a oportunidade de ouvir todos os agentes que uma sessão presencial proporciona. Hoje eu vim sem apresentação, minha mensagem é sucinta, mas primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Natália, represento a Abrace, associação setorial que reúne grandes consumidores industriais de energia elétrica, e atualmente nossos associados somam 40% do consumo industrial de energia elétrica do Brasil. Quanto à proposta em discussão, eu venho aqui reiterar o que já foi dito por diversas outras contribuições sobre a oportunidade de se discutir a forma de rateio da inadimplência em um momento que, mesmo quando a gente não considera o que está em aberto por conta de questões judiciais, ainda assim tem um valor muito expressivo em aberto lá no curto prazo. E, na opinião da Abrace, o caminho para lidar com a inadimplência do MCP é procurar soluções estruturais para as causas do problema e não rediscutir a forma de rateio, ainda mais num momento em que é difícil ter um debate isento, dados os valores que estão em jogo. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Então, Francisco Carlos, da Beólica, e, na sequência, o Bruno Rattori, da Eletropaulo. Bom dia a todos. Na condição de Beólica, né, nós congregamos todos aí, a grande parte dos produtores de energia eólica do Brasil, não só produtores, mas a cadeia. Nós percebemos, nós estamos aí uníssonos com grande parte dos comentários, das contribuições que já foram feitas aqui. Nós percebemos, foi curioso, quando fizemos as discussões dentro da associação, era curioso até um senso um pouco paradoxal nos agentes, porque nas discussões iniciais, alguns agentes chegavam e falavam, não, a nossa opinião é essa. E, posteriormente, quando as discussões iam avançando, eles iam internalizando as discussões das suas empresas, chegavam e, não, nós precisamos, na realidade, ir por esse caminho. E ia mudando os caminhos que iam sendo tomados pelos vários agentes. Isso, de certa forma, deixou bem claro para a gente, lá na Beólica, e essa seria a nossa contribuição principal, né? Não é momento. Acho que essa seria a frase que a gente coloca aqui pela Beólica. Não é momento. Nós reconhecemos o esforço que foi feito pela agência, na forma do diretor, relator do caso, na superintendência que tratou do assunto. Nós reconhecemos o esforço que está sendo feito para tentar melhorar uma questão que atualmente está bastante complicada. No entanto, mais uma vez, não é momento. E a gente coloca algumas razões. Primeiro, que existe uma grave afetação na percepção de risco dos agentes. Essas 3 razões que eu vou elencar aqui agora, elas estão conjuntas. Então, existe uma grave afetação na percepção de risco dos agentes. Tudo que está sendo proposto, de certa forma, os atuais problemas existentes no MCP, eles não serão solucionados com as propostas que estão sendo colocadas. E eu diria que o que amarra tudo isso é o terceiro ponto, que o setor ele está completamente contaminado pelo momento presente. Por mais que nós viemos até uma reunião que foi feita pela ANEEL, justamente para conversar sobre esse assunto, para tentar explicar um pouco melhor a proposta para os agentes, essa reunião foi excelente no sentido de que os agentes entendessem aquilo que estava sendo colocado pela ANEEL. Por exemplo, o GSF, ele não entraria, exatamente, as questões relacionadas à GSF não entrariam nessa solução toda que está sendo dada. No entanto, e aí volto mais uma vez naquilo que os nossos agentes deixaram bem claro, não é possível separar uma coisa da outra nesse momento. Nesse momento, os agentes não conseguem efetivamente pensar de forma estrutural
considerando a conjuntura que estamos vivendo. Por isso, mais uma vez, não é momento. A sugestão que a gente coloca é, nós não conseguimos, na Beólica, fechar efetivamente um consenso, somos contra ou somos a favor a alteração da questão do rateio. Não podemos dizer que somos contra ou somos a favor, porque tinham agentes contra e tinham agentes a favor. Então, a nossa posição é, não é momento. Só para concluir, a gente coloca aqui os pleitos que foram, os pontos que foram tratados na nossa contribuição, a alteração do critério de rateio, a gente coloca aqui contra, não é contra a proposta que foi feita pela ANEEL, não é contra a forma como está sendo tocada atualmente, é contra a alteração, efetivamente, a gente acha que não é momento. A gente já alterou aqui a estatística, agora está 73% só contra. Vamos lá. A liquidação apartada do ESS, esse ponto, sim, dá para dizer que nós colocamos dentro da associação que somos contra por conceito. Nós não entendemos que deva existir diversas liquidações, diversas separações dentro do mercado. Isso não é saudável para um mercado multilateral como é o mercado de curto prazo. Com relação a essa cobrança de encargos moratórios como forma de desestímulo à judicialização, nós nos colocamos contra, também por conceito. O 73 está aumentando. Nós nos colocamos contra por conceito, porque entendemos que não criando medidas para que os agentes não entrem de forma judicial, que é um direito de todos, não é criando medidas desta forma que você consegue efetivamente solucionar o problema. Nós acreditamos que o problema ele deva, na realidade, ser tratado de outra forma. Não é a questão judicial, não é a judicialização que é o problema. Tem um problema anterior aí, e é esse problema que a gente precisa tratar. Com relação à bilateralização dos débitos no mercado de curto prazo, mais uma vez voltamos à questão do mercado multilateral que temos, somos contrários também por conceito. E, por fim, somos a favor da questão que foi colocada quanto à contratação de um provedor de serviços de liquidações financeiras e custódia de garantias financeiras. Nós gostamos da proposta, achamos que isso precisa ser, obviamente, um processo licitatório, mas acreditamos que pode ser interessante, realmente, na redução dos custos que hoje nós temos dentro do setor. Então, esses eram os pontos que a gente gostaria de colocar como a Beólica. Muito obrigado, Francisco. Então, agora a palavra será concedida ao Bruno e, na sequência, a Solange Kileber, da EDP. Bom, bom dia a todos, Júlio, Tiago, área técnica, enfim, demais colegas, né? Também agradeço aqui a oportunidade e indo aqui rapidamente para a nossa contribuição, né? Ela basicamente fez uma análise da legalidade, né, da proposta, e para isso a gente pediu um parecer de um escritório de advocacia renomado, né? E nesse parecer, na verdade, os principais pontos, né, que ele analisou sobre vícios, né, possíveis vícios, né, daria assim, conta de tanta parte da retroatividade, que o problema da inadimplência atual, né, ele começa a se formar lá em 2015, né, com a judicialização do GSF, né, e, na verdade, ele foi tratado sob as regras de comercialização de 2015, depois de 16, 17, né? E que também aborda a questão do rateio da inadimplência, né? Então, na verdade, seria assim, são atos passados, né, que imputariam agora uma mudança, né, de quem que paga o quê, sobre uma nova regulamentação. Sobre a inovação do débito, né, a análise foi feita olhando o Código Civil, né, que essa figura está prevista dentro do Código Civil,
E ali, na verdade, tinham 2 pré-requisitos, né, para que pudesse ser possível a inovação do débito. Uma delas seria que ele deveria ser consensual entre a parte que, enfim, as 2 partes, né, que possuem a credora e a devedora, e deveria ter uma diversidade substancial entre as dívidas, né? Então, de forma que não seja exatamente a mesma dívida, simplesmente com correção monetária, enfim, né? Aí você poderia tratar ela como uma inovação de débito, né? Sobre a cessão de crédito, isso também tem uma lei, né, que regulamenta isso daí, que é a 10.406. Ela coloca alguns pré-requisitos, né? Aqui acho que eu cito mais essa questão do consentimento também, né? Normalmente envolve 3 partes, né? As originais, credoras e devedora, e uma nova parte, né? Que assumiria a parte de crédito, enfim, né? Ou de débito. Essas 3 partes deveriam ter um consenso, né? Um consentimento da operação. E, por fim, a gente só lembra que existe uma liminar da ABRAD, né, que ela impede que efeitos financeiros das decisões judiciais de GSF recaiam sobre as associadas da ABRAD, né. Então, também teria esse ponto a se observar. Sobre o impacto, né, acho que todo mundo já colocou aqui, né, hoje a inadimplência é de 7,5 bilhões, né? E no caso, no rateio, né, que a gente calculou, caberia a Eletropaulo 200 milhões de reais, né? Enfim, que passaria a ser um encargo, né, imediato para se pagar. Isso daqui ele levaria uma alteração dos encargos do contrato de concessão assinado lá em 1998, né? E essa alteração, né, por meio de regras, ela demandaria um reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, né? Então, teria também essa consequência aqui imediata, né? E, enfim, por fim, né, também corroborando com que as outras contribuições acho que colocaram, né? Também acreditamos que a solução tem que ser de uma forma estrutural, né, seja por meio de lei ou, enfim, até com o fechamento do caso na parte judicial, né. Existe a questão da bilateralização do crédito, e isso também a gente analisou a legalidade, né, de fato. O grande problema disso daqui é que seria imputado com uma contraparte, né, que os agentes nunca tiveram contrato, né, antes, no passado, né, a execução de créditos, né, de dívidas, né, que estão pendentes, né. Então, isso daqui também daria tem uma questão de legalidade aqui também. E sobre a cobrança de multa, né, por mora em caso de perda das liminares, né, a Eletropaulo também se posicionou contra, porque, no fundo, ela acaba inibindo o acesso ao judiciário, né, que seria um direito dos agentes, né. Então, resumo isso daqui, eu agradeço o tempo. Muito obrigado, Bruno. Então, a palavra agora vai ser concedida para Solange, que é da IDP, e, na sequência, para o último expositor, que vai ser o Diogo Ferrini, da Cogem. Bom dia a todos. Sendo uma das últimas, é difícil trazer alguma coisa nova aqui para vocês, mas eu vou tentar falar um pouco de consenso também e um pouco de coisa nova. Uma das coisas novas a gente está trazendo aqui é a questão do período, né, que está sendo considerado. A proposta ela adia o recebimento dos créditos, prejudicando muito o fluxo de caixa, principalmente de comercializadoras e distribuidoras. A gente observa que na regra vigente a gente usa o MS mais 27, enquanto que na proposta da ANEEL a regra vai passar para MS mais 33. Só essa postergação da data já leva já gera um impacto de 88 milhões só de custo de dinheiro no caixa das distribuidoras e comercializadoras.
Então, a gente entende que diversos pagamentos são feitos, né, nesse período, entre até o dia 6 ou até o dia 10, principalmente para as distribuidoras. Então, o impacto seria bem relevante de um adiamento no recebimento dos créditos, né. A gente entende, assim, também, como já foi consenso aqui, que essa proposta ela não gera os incentivos corretos, né? Simplesmente ela está protelando o tratamento da causa. Então, primeiro, a gente entende que existe uma questão de incentivos. Então, ao saber que, no final do processo, o inadimplemento ele é rateado entre credores, não tem os incentivos adequados para que os devedores, já no primeiro mapa, paguem a dívida de outros devedores no segundo mapa, né? Outra questão importante é a inibição da liquidez, que também foi apresentada pela Bracel, né? Então, a gente entende que os agentes de comercialização podem repensar na sua estratégia, porque isso impacta diretamente a comercializadora. Então, isso pode fazer com que tenha menos operações e, inclusive, maior alta de preços. O outro ponto de complexidade e a continuidade da inadimplência. A complexidade operacional entre agentes e CCE, tendo duas etapas, tendo a etapa cálculo de multa, cálculo de juros, cálculo de rateio, isso aumenta significativamente com essa proposta. E o ponto mais relevante, que acho que tem sido debatido aqui, é que a origem da judicialização e da inadimplência não vai ser tratada nesse âmbito. Então, os débitos podem, sim, continuar, nada garante que os débitos vão cessar. E qualquer sistemática que tente mexer em rateio, ela não vai viabilizar o fim da judicialização. Então, aqui vou tentar atualizar você, Tiago, sobre como que estão os votos. Considerando o voto aqui da Beólica, que não estava nas contribuições escritas, esse rateio por votos, o voto contra aumenta um pouquinho, ele passa ali por 84% a 85%. A Beólica aí, ela se absteve. Retirar da amostra. Só foi contra nos outros. Esse você falou que não tinha solução e não dá mais para se retratar. Nesse momento, a gente entendeu que a Beólica está contra, ela está repensando na posição dela na frente. E a gente entende que vários temas aí não foram tratados diretamente, principalmente porque os agentes se voltaram principalmente para falar sobre rateio de votos. Então, houve uma grande homogeneidade das contribuições contra essa proposta, e com menor abstenção, ninguém deixou de falar sobre esse tema, enquanto os outros temas ainda ficaram em segundo plano, porque o objetivo não era... Só o rateio não seria suficiente para olhar para os outros pontos da proposta, né? Isso não resolveria o problema do setor. Olhando para aquelas empresas que apoiaram, na verdade, ou se abstiveram, né, como o caso da Abrage, que ela entende que ela é contra, né, mas ela coloca algumas ressalvas, seria a favor se tivessem as cotas, assim como a Eletrobras e a Eletronuclear. Mas mesmo aquelas que apoiaram a medida, elas trouxeram uma visão de que as novas regras devem ser aplicadas somente após a solução do conflito. Então, mesmo a Abrajet, mesmo a Petrobras e mesmo a CCE têm essa mesma visão. Então, inclusive a CCE ela traz um modelo novo que é interessante, a gente vai falar um pouquinho dele, mas ele traz ela coloca um ponto que é importantíssimo, que são o ponto das garantias financeiras. Então, a gente entende que esse, sim, seria o caminho estrutural a ser seguido, e não ficar mexendo na regra de rateio, né? Então, por fim, a gente coloca aqui o nosso pleito, que seria, em primeiro lugar, considerar os pleitos dos agentes, da maior parte dos agentes, que seria, vamos tratar o GSF e vamos olhar para o sistema robusto de garantias, antes de qualquer tratativa de critério de rateio. A outra proposta seria, vamos avaliar a proposta da CCE. É uma proposta que ela traz uma simplicidade um pouco maior do que em relação à proposta da ANEEL, só que tem alguns pontos que carecem de aprofundamento e tratamento, inclusive os colocados pela Abrage. Então, a gente entende que essa proposta poderia ser levada à audiência pública mais para frente, em união com a proposta da ANEEL, mas após, de fato, a equalização da questão do GSF e o início, que é primordial, da implementação do sistema de garantias. Sobre o sistema de garantias, a gente entende que, simplesmente, ao instituir o sistema robusto de garantias e com uma contraparte, com BID, para os clientes livres, a gente entende que o grau de eficiência que o setor vai atingir, o grau de transparência, pode suprimir diversos dessas discussões que a gente está tendo agora sobre rateio.
Então, pode ser que, inclusive, a inadimplência caia ainda mais. Então, talvez isso não seja mais o nosso alvo de discussão, e simplesmente porque a gente conseguiu tratar uma das causas do problema, que é o sistema de garantias. A gente pode se embasar, que é uma sugestão nossa, na experiência de Afigem e Nordpool, que eles trouxeram, eles têm bastante material sobre isso, a gente pode tentar embasar nosso modelo no deles. É isso, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Solange. Então, a palavra para o último expositor, Diogo Ferrini, da Cogem. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, ANEEL, pela disponibilidade. Eu corro o risco de ser um pouco repetitivo, né, porque eu sou o último a falar e a Cogem vai tocar no tema somente do rateio. Nós apoiamos a BIAP, a Beólica, a Única e todos que foram contrários à mudança do critério, pelos motivos que também são bem semelhantes. Não é momento, também estamos de acordo com isso. Acreditamos que a lógica de conceito ela é um pouco falha, porque o rateio não é o motivo pelo qual a inadimplência existe. O rateio é uma ferramenta para tentar melhorar o que já existe. Então, ele não soluciona esse problema, né? Nós não precisamos mexer nisso agora, porque é um momento ruim para tocar nesse ponto, que pode gerar uma confusão, pode judicializar, são coisas que nós não acreditamos que são positivas. E como lógica de mercado, né, nós temos uma instabilidade inerente a isso, se começamos a mexer em critérios que mexem com o dinheiro de quem está em dívida ou em crédito. Isso aumenta o risco, aumenta o custo. Então, acreditamos que não seja o momento mesmo, assim como a Beólica disse. E seremos breves. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. Então, a gente ainda tem algum tempo. Eventualmente, a gente pode abrir para alguma manifestação final dos presentes. Mas antes eu vou fazer alguns comentários e se o Júlio também quiser fazer, é interessante. Bem, uma das consequências possíveis de qualquer audiência pública é o arquivamento por falta de conveniência e oportunidade na sua elaboração. Outras consequências são possíveis, aberturas de novas fases, ou a diretoria da ANEEL deliberar sobre uma proposta construída a partir das contribuições recebidas. Como é que a gente computa a contribuição recebida? Tem alguma coisa que a gente poderia chamar de opinião e outras que a gente chama de argumentos, né? Alguns argumentos a gente vai classificar mais como lógicos e alguns a gente vai conseguir interpretar como retóricos. A gente não computa opinião. Opinião, ela traz alguma eloquência, exatamente para a gente verificar a questão da conveniência e oportunidade. O que a gente computa são argumentos. Então, a gente vai tentar construir uma solução que equilibre os argumentos trazidos. Uma das coisas que me preocupou hoje aqui é que, mesmo depois de toda a reunião técnica, de toda a publicidade que a gente deu, não me parece haver ainda uma compreensão da motivação real dessa proposta. A motivação da proposta não é reduzir a inadimplência, né? Isso é um argumento, ele acaba sendo classificado quase como retórico, porque ele é tautológico. A gente consegue ver que não tem causa nenhuma entre o mecanismo de rateio e a existência ou não de não pagamentos. Então, o objetivo não é esse. A gente também já deixou muito claro que não tem nada a ver com a situação atual de débitos relacionados com o GSF. Esse processo ele se inicia, tem uma histórica, qualquer um pode ver, a Petrobras fez o favor de trazer para a gente, ele se inicia lá atrás, antes da existência de qualquer coisa relacionada com isso, e ele trata daquela inadimplência residual que, apesar de haver exemplos fora em que ela é menor, ela é inevitável. Não existe sistemas de mercado sem inadimplência. As distribuidoras hoje, por exemplo, estão atravessando um problema com disputa com o fisco para tratamento de perdas não técnicas. O fisco acha que tem que se reprocessar, devolver o imposto, né? Porque perda não técnica era possível ser zero.
Então, a distribuidora tem que refaturar e fazer tudo. Já a perda técnica, ele aceita que existe perda no fio. E a gente tem defendido que não é possível ter um negócio desse volume que você trata com acesso universal, é um serviço público, sem haver perdas não técnicas. Então, algumas coisas a gente vai ter que se depurar. Argumentos lógicos que vão ter que ser resolvidos. A questão da possibilidade de parcelamento pode ser algum problema associado com essa proposta. Então, como concatenar isso com o parcelamento? Isso é uma coisa que o Alexandre trouxe e ela é bastante fundamental. De fato, a judicialização que envolve, isso é um argumento que a CCE traz, a judicialização que envolve na decisão judicial uma série de soluções ad hoc para quem paga e quem não paga, como tratar isso de maneira geral e abstrata numa forma de rateio de não pagamentos que foram judicializados. Isso é um problema bastante complicado. Eventualmente, a gente não vai conseguir tratar desses dois assuntos. A gente separe o que é não pagamento judicial e continua com a regra atual do que seria a inadimplência real. A questão dos juros. Hoje já tem juros e multa para quem judicializa. A questão é que eles são desiguais. Então, eu não consigo entender o raciocínio de criar desincentivos se a proposta é deixar o campo nivelado. A proposta não é tratar juros nem multa maior para um lado, é deixar a mesa de sinuca plana. Então, esse argumento teria que ser trazido o seguinte: não pode ser plano, tem que ser mais fácil judicializar. Porque dizer que a gente está impedindo a judicialização por meio de introdução de custos, não. Então, vamos zerar, não tem custo para nada, ninguém precisa pagar juros. Tratar isso só pelo aspecto da multa também não me parece razoável. A gente, na proposta, está bem clara a separação entre correção, multa e o que seria juros. Então, tem que separar esses argumentos para a gente tratar. Finalmente, me parece aqui que a gente não pode fazer um plebiscito. A solução atual de equilíbrio, está todo mundo em cima dos ombros de um grupo de agentes e esse grupo de agentes está afogando. Então, discutir conveniência e oportunidade quando eu estou em cima de alguém que está arcando com todo o custo, não me parece razoável. A gente tem que exercer um pouco a empatia do ponto de vista da ANEEL, que tem que ser neutra, e talvez da outra contribuição da CCE, elas terão um peso maior do que as dos demais agentes na análise da conveniência e oportunidade. A gente não pode dar um peso excessivo para quem está pagando a conta, nem um peso excessivo para quem não quer pagar a conta. A gente tem que tentar achar uma situação que seja um equilíbrio um pouco mais igual. Evidentemente, a gente pode chegar à conclusão de que não dá para fazer, o risco é muito grande, mas não vai ser na base do somatório de votos, não é exatamente um plebiscito. Tem que olhar os argumentos e entender por que, do ponto de vista técnico, esse risco é ou não diversificável. Por que, do ponto de vista técnico, deve ou não deve ser rateado por votos na segunda etapa. Um argumento que a Solange trouxe é muito significativo. Né? A ideia é que a gente está tratando de um equilíbrio de Pareto, que eu consigo realocar isso sem gerar um ônus adicional. Se eu consigo a demonstrar um ônus adicional, dizer que a proposta ela é mais onerosa sistematicamente por conta do custo do dinheiro, isso é um argumento lógico, não é um argumento retórico. Isso tem que ser enfrentado e tem que ser neutralizado, então não vai ser feito. Mas é um assunto bastante complexo. A gente teve duas etapas de audiência, 2 fases de audiência pública, uma reunião técnica, uma reunião presencial. E eu espero que a gente tome essa decisão com toda a tranquilidade. Em relação a outros aspectos de conveniência e oportunidade, a diretoria só tem 3 diretores, acho que é um assunto que também não pode ser tratado com assodamento. Seria interessante ter mais opiniões na mesa para evitar o viés de quem faz a proposta, né? Tem que ser diluído. A minha percepção sobre o problema tem que ser diluída pela percepção dos outros diretores, porque eu me envolvi nessa solução e porque eu teria o desejo de terminar com isso antes do meu mandato acabar. Mas paciência, se não for possível, a gente vai tratar com toda a calma. Então, o que eu queria dizer para vocês é que é um processo que o objetivo não é reduzir a inadimplência. A inadimplência vai ser tratada estruturalmente em outro processo. Mas vai haver alguma inadimplência. Em algum momento vai haver alguma inadimplência. E se a gente não conseguir botar essa regra em vigor hoje, ela é uma regra, também já foi colocada, acho que em quase todas as contribuições, ela não pode ser aplicada imediatamente. Então, mesmo que ela entre em vigor hoje, ela vai entrar com um hiato, vai ter um feriado regulatório. Se a gente verificar que, quando estiver chegando esse feriado,
o término dele, ainda não for conveniente aplicar, a gente pode jogar um pouquinho mais para frente. Mas me parece que não é algo que vai ser publicado hoje e amanhã vai gerar efeitos. Acho que isso sim traria insegurança regulatória. A gente vai ter que pensar na forma de tratar isso e, eventualmente, tratar isso já pensando na parcela da inadimplência que vai existir sempre. Então, eu entendo que hoje a percepção do problema pelos agentes está muito vinculada à situação atual, 7,5 bilhões pendendo na cabeça é uma fonte de luz muito forte para não ofuscar as contribuições. Mas a gente vai tentar botar uma lente aí, resolver o problema da miopia, resolver o problema da força dessa luz e ver se é possível tratar. As contribuições, do modo geral, elas são bastante ricas. Aqui a sessão presencial só se tem 5 minutos, então a gente foca muito mais na percepção e na mensagem geral. Mas as contribuições são bastante ricas e, eventualmente, se a gente achar que há necessidade de uma alteração significativa da proposta, pode ser aberta uma outra fase de audiência pública, pelo menos para ser conhecida a proposta final. Mas esses eram os meus comentários. Quer fazer alguma coisa, Júlio? Só complementar rapidamente, agradecendo a quantidade de contribuições e a qualidade. As contribuições foram boas, elas abordaram diversos aspectos. Tem lá um pedaço das contribuições que repetem basicamente os mesmos argumentos, mas sempre tiveram nuances de uma para outra. Isso ajuda na hora da gente fazer a avaliação no processo democrático, que leva em consideração a posição de todos, inclusive da minoria. Então, nós vamos levar em consideração todas as contribuições e aquelas contribuições da segunda parte, que, no meu entender, foram boas. Teve até uma participação maior do que a gente imaginava e com aspectos que mostraram a importância dela. O doutor Tiago já levantou aquele ponto da própria ABRAD, que fez um contraponto em relação à contribuição que a CCE havia feito, e isso vai nos ajudar na hora de fazer a avaliação de cada um dos pontos que vocês colocaram nas contribuições de vocês. É só isso. A gente tem um pouco de tempo, se alguém quiser fazer algum comentário, reforçar o argumento. Primeiro, o senhor que não teve a chance de falar, Alexandre, depois você. Mas se você puder dizer o nome no microfone e se representa. Claro, por favor. Onde o senhor preferir. Ali a foto fica mais legal. Mas se você puder dizer o nome e a instituição que representa. Bom dia para todos. Meu nome é Stefano, eu estou aqui representando a ABRAGE, Associação Brasileira das Empresas Geradoras. Inicialmente, agradecer a oportunidade também, né, desse espaço, aqui, a gente aparecendo aqui no Finalmente, mas a posição aqui da ABRAGE é reforçar o que já foi colocado, né. Nós já apresentamos aí as nossas contribuições, acho que desde o início lá do FASE, com relação às preocupações na questão do momento, foi muito bem colocado aí pelo doutor Tiago, e a gente acha realmente também o momento não é oportuno, e deixar aqui 2 pontos colocados, na nossa visão também, acho que não foi falado, talvez, de uma forma mais incisiva, a questão da cobrança centralizada, a gente acha que deve ser mantida, a bilateralização, ela pode trazer alguns problemas aí futuro para os agentes, deixem aberto isso aí. Nesse ponto específico, a gente acha que deve ser mantido, né? E com relação à questão que foi colocada aqui, acho que pela questão da EDP, que está dentro da proposta da ABRAGE, a questão das cotas também, a gente acha que isso vai ser alterado também, como diversas coisas estão sendo alteradas no setor, né, que não é o momento, talvez, de realmente colocar essa regra para valer, e como você diz aí, o doutor Tiago falou, vamos aguardar. Parece que a ANEEL também está preocupada com esse ponto, e a gente gostaria de reforçar esses 2 pontos aí. E agradecer. Muito obrigado, viu? Obrigado, Stefano. Alexandre, quer completar? Só 2 breves comentários. Primeiro, a questão da retroatividade, que a gente, fora a questão do GSF, a gente tem 1,5 bilhão de outros valores em abertos. Então, também preocupa se esses valores, numa eventual mudança de regra, que hoje estão rateados em outra loja de risco, viesse para o mercado.
E segundo, é a questão do... concordando que realmente tem uma categoria hoje que está sendo muito afetada por essa regra de rateio, né, pelos credores. Existe, naturalmente, do ponto de vista dos termoelétricos, um problema estrutural, mas, conjunturalmente, a categoria afetada é dos agentes que não têm liminar, no nosso caso. Então, hoje, mais da metade dos créditos da CCE talvez sejam dos comercializadores, e a gente está recebendo 7,9%. Então, nós também somos muito afetados pela regra atual. E, mesmo assim, a gente entende que não deve mudar a regra nesse momento. É só esse comentário. Mais alguém? Marcelo Loureiro, da BIAP. Eu gostaria de falar de um ponto que se refere ao significado da inadimplência. A gente tem tratado, pelo termo inadimplência, algo que não é exatamente uma inadimplência real. É uma suspensão de pagamentos que foi determinado por um juiz, porque o juiz achou que não se justifica pagar aqueles valores por alguma razão. Por enquanto, né, uma decisão provisória, liminar. A gente não pode misturar as duas questões na discussão tão fortemente, porque elas têm naturezas distintas. Uma é um cara que devia e não pagou. Outro era o cara que o juiz disse, você não deve, por enquanto, vamos esperar um pouco até decidir se você de fato deve. A situação dos dois é muito diferente. As multas e os juros da inadimplência real, elas são... A proposta da ANEEL, que até muda os valores, ela poderia levar, no primeiro ano, um pagamento de 18% ou 20%, logo no primeiro ano, que é bastante elevado. Eu não acho que isso é um problema exatamente, porque o cara ficou inadimplente. Simplesmente ele deveria ter pago e não pagou. Ele está, por alguma razão, pode ser algum problema particular, ou pode ser até um calote. Ele deve pagar multa, deve pagar uma penalidade, e eu entendo particularmente, não sei se legalmente é possível, mas eu entendo que dá para até perceber isso como um desincentivo para o cara permanecer ou se tornar inadimplente. Mas a situação é diferente quando a gente está falando de uma ação judicial. Uma ação judicial não é uma inadimplência. Dentro da CCE, a gente tem uma caixinha lá, a gente chama isso de inadimplência, mas o termo está sendo utilizado incorretamente, não é de verdade uma inadimplência. E este cara, não dá nem para dizer se ele provisionou o dinheiro ou não, porque a verdade é que ninguém deixa o dinheiro por 3 anos numa conta Selic. Mas, se você presumir que o cara o fez, esse dinheiro que estava lá provisionado valeu a Selic. No final das contas, ele pode até fazer um depósito em juízo. E daí valeria justamente a Selic. E daí não teria nem conversa. Então, a Selic, ela parece um indicador para um início de conversa em relação ao quanto que seria o pagamento que se torna dívida somente no momento que a liminar cai. Claro, tem uma série de efeitos, todas as dívidas que foram acumuladas, elas vão sendo acumuladas, mas a verdade é que a dívida surge no momento que a liminar cai. Eu acho que é meritório dar um tratamento apartado disso. Eu não acho que seja conveniente tratar tudo simultaneamente, porque senão a dúvida dos agentes sempre vai recair se isso no final das contas, não é um desincentivo para não ir atrás de ações judiciais. Porque se torna, de fato, pesado. No primeiro ano, daria 20% quase. Isso realmente fica com um ar de desincentivo. Eu não estou aqui dizendo que é isso, mas eu estou dizendo que é fácil entender por que os agentes estão com essa sensação. E eu acho que é uma sensação natural da proposta. Não dá para tratar as duas situações como inadimplências iguais. O argumento da ANEEL, ele olha pelo outro lado. Então, você está dizendo que, bem, eu não paguei, eu tinha o direito de não pagar. Eu fui protegido judicialmente. Bem, alguém não recebeu. Sim. Essa pessoa ela não recebeu, ou alguém teve que pagar por você, porque a regra do mercado multilateral é essa. Então, eu paguei por uma dívida que não era minha, logo eu posso dizer que eu sou credor dessa dívida. Lá na frente, em algum momento, o juiz vai dizer se você tem direito ou não. Na hora que ele disser que não tem direito, a decisão dele, em geral, pode modular correções e juros. Então, ele vai dizer, olha, você ficou 3 anos sem pagar e você não tinha o direito de não ter pagado. Então, como essas posições são liminares, você vai voltar lá atrás, vai ter que pagar por tudo que foi computado durante a proteção liminar. O juiz,
se eu fosse o advogado da parte que tem a dever, eu argumentaria, olha, não pode ser me devolver só com inflação. Não pode me devolver o valor histórico. Eu arquei com custos financeiros associados a isso. E eu vou dizer para ele que o meu custo financeiro, dada a deterioração do mercado elétrico, era Selic mais 7%. E eu mostro para ele uma fatura do banco. Olha, eu tive que ir lá no banco e eu peguei aqui Selic mais 7%. Aí o juiz vai olhar aquilo e vai entrar uma nova disputa sobre qual é o valor que vai ser pago. E aí vai ter embargos de um lado, embargos dos outros, chegam numa conclusão. O que a gente está dizendo é que dá para ancorar isso. Se você já souber que tem uma regra multilateral, os agentes todos vão saber qual que vai ser os juros a ser pago no momento em que incorre numa decisão judicial, que eu perca. Se eu ganhar, eu ganhei. Ué. Não tem que pagar nada. Imagina que você vai perder. O que a gente está dizendo aqui, quem tem a dívida, o credor, ele tem direito a receber, independente se foi judicializado ou não, no momento em que trânsito em julgado, porque ele tem o direito líquido certo a receber o valor, independente de qual que tenha sido. Então, se a gente está dizendo que está muito caro, que seja Selic para tudo. Agora, para mim não faz sentido ser diferente. Pela lógica de quem tem a receber. Pela lógica de quem tem a pagar, eu acho que ex ante ele tem um monte de direito, que ele foi lá e disputou. Mas e se ele perder? Uhum. Se ele ganhar, ele não vai pagar nada. Aí se ele perder? Se ele perder, ele não tinha direito. Não tinha direito. Nenhum, nunca teve. Só que a decisão de que ele nunca teve direito, ela tem um hiato. Então, a proposta da ANEEL não é uma proposta que visa desincentivar a judicialização. É a proposta que olha agora pelo lado de quem é credor e falar, se ele tem o direito a receber, ele tem que receber a mesma quantia. Não interessa se houve no processo judicialização ou não. Se ele tem direito a receber, no momento em que ele vai receber, a quantia tem que ser igual. Bem, talvez isso não seja justo, mas a ideia não é desincentivar a judicialização. Só para corroborar, a ação que a BIAP tem, ela não nos deu o direito de ficar sem pagar. Na verdade, nem pedimos isto. Nós pedimos que a ANEEL regulamentasse algumas situações relacionadas à construção das usinas hidrelétricas que estavam resultando um problema de GSF. Então, os nós associados, a não ser que tenham algumas participações em SPS que tenham liminares para não pagar, todos os nossos associados, inclusive, pagaram a conta como deveria ser, como entendíamos quando pedimos a liminar que deveria ser, exceto pelo valor em constrangedor que a gente acha que não deveria ter pago, mas ainda assim pagamos. Então, nós não estamos nessa situação de que temos alguma preocupação com uma liminar cair e pagar. Ainda assim, entendemos que a ação liminar, ela diz claramente que aquela dívida não está sendo reconhecida. Enquanto a dívida não está sendo reconhecida, não tem o que ser calculado. É a nossa posição. Não, ela não vai ser calculada enquanto a cautelar vigie. Agora, quando a cautelar deixa de vigiar, ela devolve ao Estado lá de trás. Sim, mas o Estado lá de trás não é inadimplência. Aí ele configura inadimplência. Isso é uma coisa para advogado. É uma discussão judicial. Mas, em geral, se corrige. O que a gente está dizendo é que a gente pode ancorar a correção. Mas, ok, os argumentos foram todos escritos e a gente também aqui, eu estou falando com base nas minhas percepções antes das contribuições. Eu não tive tempo de ler todos, então me perdoem se eu ainda estou com o relé colado. Zilmar, você quer se manifestar? Ixi, apresentação, Zilmar? Se tiver eu acho que não pode não, hein? Apresentação. Cadê? Desce. Essa aí. Essa aqui é PPT. Não, esse é o Word. É o PPT. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade, doutor Tiago, doutor Júlio e Fernanda. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome da Única, a nossa apresentação. Nós fizemos com referência ao nosso embasamento na primeira fase, em que apresentamos também contribuição.
Nessa segunda fase, a Única fez um levantamento, observando que das 25 contribuições efetivas, tiramos 3, 2 referente à troca de ofício entre a ANEEL e a Abracel, e uma da eletronuclear, que não era um item regulatório muito específico. Se você observar, então, ficamos com 25 contribuições. Nesse primeiro ponto do rateio de valores não pagos na proporção dos votos, observamos que 22 contribuições, ou seja, quase 90% do mercado que apresentou contribuição na primeira fase, entende como inoportuno você apresentar essa proposta de mudança do rateio. Então, entendemos que, do ponto de vista da Única e seus associados, os nossos argumentos ficaram consubstanciados, mais fortalecidos, por conta da manifestação do mercado, também contrário ao momento considerado inoportuno nessa questão do rateio dos votos, da mudança do critério do rateio de valores não pagos na proporção dos votos. Então, esse é um ponto que gostaríamos de reforçar. E o segundo ponto da nossa contribuição, que vamos apresentar nessa segunda fase, é a questão do tratamento bilateral da dívida remanescente. Também neste levantamento, das 25 contribuições apresentadas na primeira fase, 16 contribuições abordaram tal tema. E dessas 16 contribuições, aí no caso, uma opinião unânime, 100%, foram contrárias a você promover o tratamento bilateral da dívida remanescente após a liquidação financeira, reforçando também o posicionamento da Única e de seus associados. Um terceiro ponto dos encargos moratórios estabelecidos pela Resolução 522, a Única continua a apoiar a proposta apresentada pela ANEEL que sejam aplicados encargos moratórios sobre valores discutidos judicialmente. Observamos que Eletrobras, Petrobras e o Grupo Neoenergia, além da própria Única, apresentaram diretriz, em linha geral, semelhante, ou seja, reforçando e apoiando a proposta da ANEEL. A Única também apoia o estabelecimento de multa, assim como a Petrobras, proporcionalmente ao atraso, no limite legal de até 5%. Por fim, nossa última contribuição nessa segunda fase, na verdade, nós não apresentamos, com referência na primeira fase, não abordamos esse tratamento, mas a ABIAP chamou a atenção da ANEEL do tratamento da inadimplência real. De acordo com a ABIAP, ainda que secundária na discussão, essa questão tem sido avolumado o índice da inadimplência real, e ela cita como exemplo setembro de 2017, em que tivemos quase 11% do valor contabilizado como inadimplência real, boa parte por conta do atraso das distribuidoras. E a ABIAP chega no fim e solicita a adoção de medidas urgentes por parte da ANEEL e da CCE para o tratamento desses casos. A Única apoia, entende e expressa sua concordância com relação à contribuição da ABIAP, e até traz um dado com referência à última liquidação, novembro de 2017. Esse índice, na verdade, hoje foi quase 15%, então houve um crescimento de 65% entre setembro e novembro. Então, a Única novamente ratifica e expressa sua concordância com relação à contribuição da ABIAP neste sentido. Então, basicamente, são essas nossas contribuições. Agradeço aí a oportunidade, Tiago, e Júlio e Fernanda. Com um bilhetinho escrito à mão, hein? Legal. Obrigado. Obrigado. Bem, gente, essa era a última exposição. Mais alguém? Então, eu declaro encerrada a sessão presencial. As contribuições recebidas hoje, juntamente com aquelas que foram encaminhadas, que podem ser encaminhadas até o dia de hoje, né, vão ser todas analisadas pela ANEEL e vão ser consideradas na motivação da decisão que a diretoria deve tomar, seja pelo arquivamento, seja pela alteração da proposta apresentada. Muito obrigado a todos, um excelente dia.